Alô, alô, Rose Brothers, cinéfilos de plantão, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma viagem para a Grande Rússia e conhecer um dos grandes poetas do cinema que se chama Andrei Tarkovsky. Se liga aí. Andrei Arsenyevich Tarkovsky nasceu em 1932 na aldeia de Zavrazier, no distrito de Urievitsky de Ivanovo Industrial Oblast, atual distrito Kadievsky de Kostroma Oblast, Rússia. Ele era filho do famoso poeta Arseny Tarkovsky e da atriz Maria Ivanovna. Seus pais se divorciaram enquanto ele ainda era criança. A poesia do seu pai apareceu em 3 dos seus filmes e sua mãe apareceu em seu filme O Espelho, de 1975. Tarkovsky estudou árabe no Instituto de Línguas Orientais de Moscou entre 51 e 54 e geologia na Sibéria antes de se matricular na famosa escola de cinema VGIK em Moscou em 1959. Seu professor era Mikhail Rom, e enquanto esteve lá ele trabalhou em um curta para televisão que se chamava Hoje Não Haverá Saída Livre, de 1959. Seu curta-metragem premiado, O Rolo Compressor e o Violinista, de 1960, foi escrito em colaboração com o futuro diretor Andrei Mikhalkov Konchalovsky, que também trabalharia no roteiro de Andrei Rublev, de 1966. Seu primeiro longa, A Infância de Ivan, de 1962, foi uma adaptação de uma história de guerra de Vladimir Bogomolov. Embora o estilo de Tarkovsky ainda não esteja completamente desenvolvido, sua capacidade assombrosa de capturar a natureza já é impressionantemente aparente. O peso lírico mais claustrofóbico do cenário da floresta no filme talvez seja o elemento mais memorável. Um dos grandes filmes de guerra do cinema, A Infância de Ivan, ganhou seu prêmio de diretor no Ocidente ao receber o Leão de Ouro em Veneza. Já seu próximo filme, Andrei Rublev, de 1966, demonstrou um enorme avanço na técnica de Tarkovsky. Embora vagamente baseado na vida do famoso pintor de ícones medieval Andrei Rublev, esta série episódica de meditações sobre a sobrevivência e relevância da arte em face de circunstâncias históricas angustiantes foi interpretada por muitos como uma alegoria para a situação do artista sob o regime soviético. Todas as características da abordagem visual de Tarkovsky estavam agora em vigor. Como ele explicou em seu livro de teoria do cinema, Sculpting Time, a capacidade do cinema de captar o tempo era, em sua opinião, sua característica mais importante. Ele favoreceu tomadas longas que permitiram que o seu tempo fluísse através de uma tomada individual para entrar em vigor em uma audiência. Seu estilo contemplativo e imagético enfatizava a integração dos personagens com o mundo ao seu redor, tanto por meio do seu posicionamento no frame quanto pelos movimentos lentos e sondadores da câmera que ele frequentemente empregava. Ele propôs um cinema baseado na observação extasiada do momento presente, em oposição a uma preocupação baseada no enredo com o que acontecerá a seguir. Imagens vívidas da natureza são abundantes no cinema de Tarkovsky, com os 4 elementos terra, ar na forma de vento, fogo e água destacados diversas vezes. Animais, especialmente cães, aparecem com frequência e muitas vezes enigmaticamente, possivelmente representando outra personificação das forças onipresentes do mundo natural. Os edifícios são frequentemente arruinados e em decomposição, sempre a ponto de serem recuperados pela natureza. Mesmo as casas rurais ainda ocupadas em O Espelho, de 1975, e O Sacrifício, de 1986, estão isoladas no campo, vulneráveis aos elementos sempre presentes. Essa vulnerabilidade é expressa em imagens como a neve flutuando no teto de uma catedral ou a chuva caindo dentro da casa da família do herói na conclusão de Solaris, de 1972. A escolha de locais por Tarkovsky confere até mesmo em seus ambientes contemporâneos uma sensação de intemporalidade. Apenas 3 de seus filmes apresentam um ambiente urbano moderno. Em O Espelho, a cidade é mostrada quase que inteiramente através dos interiores de apartamentos,
pátios e fábricas. Solaris, Nostalgia e O Sacrifício contêm uma breve cena urbana, mas são os únicos exemplos de paisagens urbanas a ocorrer na iconografia tarkovskiana. Outra paisagem importante para Tarkovsky é do rosto humano. Ele foi um dos grandes retratistas do cinema. Sua câmera permanece nos rostos de seus atores, sondando impiedosamente a angústia de seus personagens masculinos, mas geralmente considerando suas atrizes com uma distância enigmática. Além desses retratos, Tarkovsky fez uso proeminente de pinturas reais em muitos de seus filmes. Albrecht Dürer em A Infância de Ivan, ícones medievais em Andrei Rublev, Peter Bruegel em Solaris, Leonardo da Vinci em O Espelho e O Sacrifício e Piero della Francesca em Nostalgia. Andrei Rublev também marcou a primeira vez em que Tarkovsky fez o uso do filme colorido com o preto e branco, uma prática que ele continuou a aperfeiçoar durante o resto do seu trabalho. Em Andrei Rublev, a cor aparece apenas na montagem final das pinturas de Rublev, no final de uma série de episódios frequentemente angustiantes de vida e morte medieval que acompanha a transformação de Rublev de um jovem pintor idealista em um monge jurado ao silêncio em reação ao sofrimento em volta dele. É apenas no último episódio que ele é inspirado novamente pela luta de um jovem que faz sinos para criar seu próprio sino de igreja, sob a ameaça de morte se ele falhar. O lançamento de Andrei Rublev foi adiado até 1971 com uma versão censurada após o filme ter sido proibido pelo governo soviético em sua única exibição oficial em Moscou em 1966. Enquanto isso, Tarkovsky trabalhou como ator e roteirista antes de completar seu próximo filme, uma adaptação do romance de ficção científica Solaris, de Stanislaw Lem, em 1972. Muitas vezes comparado a 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, um filme que Tarkovsky considerou muito frio e desumano, Solaris fala de um cientista enviado para investigar eventos misteriosos em uma estação espacial que orbita o planeta Solaris. Entre Solaris, de 72, e Stalker, de 79, Tarkovsky fez O Espelho, de 75, um filme-poema autobiográfico não narrativo com fluxo de consciência que mistura entre cenas de memórias da infância com cenas de noticiário e cenas contemporâneas, examinando as relações do narrador com sua mãe, sua ex-esposa e seu filho. A intensidade onírica das cenas da infância, em particular, é tão hipnótica que as questões da suposta impenetrabilidade do filme se dissolvem sob o impacto de momento, após o momento do cinema visualmente mais deslumbrante e ritmicamente cativante que se pode imaginar. O uso evocativo da natureza por Tarkovsky é o mais elaborado e realizado na criação dos sonhos e memórias. Se alguma vez um filme incorporou o conceito de cinema como uma recriação do processo de pensamento humano, O Espelho é isso. Não é apenas a obra-prima de Tarkovsky, mas é um dos pontos altos no desenvolvimento do cinema moderno. No início da década de 80, Tarkovsky deixou a Rússia permanentemente. Os poucos anos restantes da sua vida foram atormentados por uma luta constante com as autoridades soviéticas para permitir que a sua família, particularmente seu jovem filho, se juntasse a ele. A sua carreira cinematográfica recomeçou na Itália, onde realizou o documentário de televisão Tempo de Viagem, de 1983, juntamente a um dos seus filmes mais sucedidos, Nostalgia, de 1983 também, escrito em colaboração com o renomado roteirista Tonino Guerra. Uma peça de humor graciosamente sustentada, Nostalgia é tão concentrada quanto O Espelho era expansivo. O filme mais ricamente texturizado, quase tátil, de um diretor sem igual em trazer objetivos e superfícies à vida. Não é exagerado dizer que a umidade sempre presente do spa às vezes parece infiltrar-se na tela. A conclusão do filme, uma tomada extremamente longa de um personagem moribundo tentando atravessar uma piscina carregando uma vela acesa em resposta a um pedido de Josephson, pode ser a cena mais comovente de Tarkovsky. Quando Tarkovsky começou a trabalhar em seu próximo e último filme, O Sacrifício, ele sabia que estava seriamente doente de câncer. Uma produção sueca, O Sacrifício é uma alegoria de auto-sacrifício na qual Erland Josephson desiste de tudo que é caro para evitar uma catástrofe nuclear. O uso de Josephson e do cineasta Sven Nykvist indicam a influência de Ingmar Bergman, um dos poucos diretores admirados por Tarkovsky. Embora um pouco abaixo da quase perfeição de Nostalgia, O Sacrifício é, no entanto, uma conclusão apropriada para uma carreira distinta.
Embora um pouco abaixo da quase perfeição de Nostalgia, o sacrifício é, no entanto, uma conclusão apropriada para uma carreira distinta. Tarkovsky morreu em 1986 e foi enterrado em Paris. Sua influência é visível no trabalho de vários grandes diretores contemporâneos. Mesmo no seu mais sombrio, o universo de Tarkovsky é impregnado de fé e da ideia de transcendência. Um cinema poético, com coração e alma, que continuará a viver pelas próximas décadas a vir. Esse é Tarkovsky. Que grande poeta, hein? Suas belas e marcantes imagens falam mais que 1000 palavras. Por hoje a gente deixa a Rússia e fica por aqui, mas fiquem ligadinhos com a gente, porque vocês vão conhecer muito mais sobre o cinema mundial aqui na Rosebud Club. Rosebud Club, feito de cinéfilos para cinéfilos.